Olá, meus queridos, continuando o nosso estudo, o nosso trabalho sobre as bem-aventuranças, hoje nós vamos falar em Mateus 5:9, que bem-aventurado são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que promessa tremenda de Deus para cada um de nós. Sermos chamados de filhos de Deus, né? Ter estabelecida sobre nós a paternidade do nosso Pai Celestial. Não existe glória maior do que esta. Então, eu quero te convidar a se alegrar com esta promessa, com este estilo de vida do reino de Deus. Nós estamos estudando as bem-aventuranças com este propósito. Elas precisam se tornar realidades práticas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós precisamos viver desta maneira. É assim que os filhos de Deus devem viver, mesmo ainda nesta terra. Então, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando eu penso com relação a isso, a primeira cena que me vem à mente é justamente no capítulo 3 de Mateus, no verso 17, onde nós encontramos Jesus sendo batizado por João Batista, né? Jesus vai até ele e dizendo que ele deveria ser batizado por João, embora a princípio João pensasse que deveria ser ao contrário, mas para que as escrituras se cumprissem, era necessário que Jesus fosse batizado por João. E quando João o batiza ali nas águas do Jordão, né, quando Jesus é mergulhado naquelas águas e quando ele é levantado, né, uma voz divina, né, a voz do Pai Celestial, faz a seguinte declaração: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Este é o meu Filho amado. Todo pai ama os seus filhos, independente da maneira deles agirem, independente da obediência, independente de qualquer circunstância. Todo pai, naturalmente, né, deve amar e ama os seus filhos. Agora, ter prazer em um filho já é um pouco diferente, né? Por isso que eu disse, independente das atitudes, da obediência, das práticas, do estilo de vida, todo pai ama o seu filho. Agora, ter prazer nele, vamos dizer, é um pouco mais acima. Mas Jesus recebeu essa declaração do Pai Celestial: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E esta declaração o Senhor quer fazer a você, fazer a cada um de nós. Além de nos amar intensamente, né, como as Escrituras declaram, que Ele nos amou de tal modo que enviou o seu único Filho, para que Ele viesse a esta terra, encarnado, para que Ele pagasse um preço pela nossa salvação, pagasse um preço pela justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e a morte nada mais é de que uma separação, e nós estávamos condenados a viver eternamente separados de Deus por causa do pecado. Então,
Deus envia Jesus, ele vem a esta terra, ele nos ensinou muitas coisas, ele veio realmente com o propósito de trazer salvação, e esta salvação teve um preço, a sua morte naquela cruz, o seu sangue derramado, né? Um alto preço foi pago, mas ele veio para isso, para que nós pudéssemos receber esta salvação. Então, a nossa vida cristã, ela deve ser vivida na esfera dos relacionamentos. Deus criou o homem, né, com esta necessidade. O homem não consegue viver isolado. Por quê? Porque isso não faz parte da natureza dele. Embora muitos tentem, muitos até vivam, mas Deus criou o homem com esta necessidade de relacionar-se. Embora este relacionamento tenha sido também corrompido por causa do pecado. Mas a vida cristã, ela deve ser vivida, né, na esfera dos relacionamentos. Família, igreja, sociedade, né? Então, é importante que você entenda isto, né? E para que isto aconteça, né, nós precisamos entender que esta paz, ela precisa acontecer em pelo menos 3 sentidos. Primeiro, no nosso relacionamento com Deus, começa por aí. No nosso relacionamento com o Pai Celestial. Ela precisa, em primeiro lugar, acontecer nesse sentido. Depois, como consequência, nos relacionamentos pessoais. E num sentido também de segurança e confiança em Deus, como nosso Pai, como nosso cuidador, não só como nosso Criador, mas também pelo cuidado, pela demonstração de amor, de afeto, de carinho, enfim. Né? Então é importante entendermos isso. O próprio Jesus, no Evangelho de João, lá no capítulo 14, verso de número 27, é interessante até que você leia depois, por quê? Porque Jesus aqui, ele já estava pronto, né, próximo de retornar ao Pai, de voltar aos céus. E quando Jesus, ele mostra isso, ele fala com relação a isso, é lógico que isso acabou entristecendo os discípulos, gerando insegurança, né? Mas ele tinha que voltar, fazia parte do plano. E neste capítulo 14 de João, verso 27, Jesus, ele nos dá um grande presente. Qual seria, né, a maior necessidade, ou o que Jesus poderia deixar para os seus discípulos quando ele voltasse aos céus, né? Dá para imaginar muitas coisas, mas o que eles mais precisariam seria de paz. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então, nós sabemos que a paz de Deus é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é uma paz circunstancial, né? Se eu estou com saúde, se eu estou bem com a minha família, se eu tenho dinheiro no banco, né? Por aí, então, eu tenho paz. Mas a paz que vem da parte de Deus não é este tipo de paz. E é a maior necessidade do ser humano. É o que ele mais busca, mas sem Deus isto não é possível. Então entenda isto. Então,
Jesus, no Evangelho de João, ele chega para os seus discípulos: ó, eu vou deixar um presente para vocês. Eu vou deixar a paz, a minha paz, né? Diferente da paz do mundo. Uma paz que excede a todo o entendimento, a toda a lógica, a toda a razão. É diferente a paz que vem da parte de Deus, porque ela se manifesta mesmo em meio a conflitos, quando na realidade, como eu disse, a paz que o mundo oferece ou nos dá é uma paz totalmente diferente, e o mundo busca estabelecer esta paz no próprio homem. Como? Pela ausência de conflito. Por isso que nós temos esta ideia de que paz é ausência de conflito. E não é somente isto. E mesmo porque, né, o homem, como eu disse, ele não consegue, é impossível para o homem natural. Por quê? Porque ele é pecador, ele é inimigo de Deus. Ele não consegue, pelo próprio esforço, pelo próprio mérito, estabelecer esta paz com Deus, só através de Jesus. Então, por isso que este mundo vive em guerra, né? Vive em conflito, por isso que as famílias vivem em conflitos. Por quê? Porque o homem não tem coração para isto. Então, a paz do mundo, né, toda tentativa de estabelecê-la, o foco é o homem através da ausência de conflito. Mas isto é impossível, né, justamente por causa do pecado. O homem não tem coração para isto, ele não consegue estabelecer paz com Deus, que é o primeiro passo, que é o alicerce de qualquer outra paz, paz nos nossos relacionamentos pessoais e por aí em diante, né? Então ele nunca vai conseguir estabelecer paz nos seus relacionamentos, porque ele não tem paz com Deus. Começa por aí, né? Tanto que Paulo, quer ver, venha comigo para Romanos capítulo de número 3, né? Vamos ler a partir do verso 10, é o verso 15, mas o 10, para a gente ter uma ideia melhor do contexto, né? Paulo está dizendo assim: e como está escrito, não há nenhum justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nem um. A sua garganta é um sepulcro aberto e com a língua enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Aí no verso 15, né, Paulo diz assim: os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não conhece. Não há possibilidade alguma do homem por si mesmo, do homem natural, estabelecer paz, porque esta paz começa com a paz com Deus, e ele não tem essa paz por causa do pecado, por causa do coração maligno, por causa da inclinação para as coisas erradas, né? Então, é por aí. Agora, voltando, nós somos chamados para sermos pacificadores. E este termo no original, né, tem um significado de fazedores de paz, aqueles que estabelecem paz. Cristo estabeleceu paz entre nós e Deus, através do seu sacrifício, através da obra consumada que ele realizou na cruz do Calvário.
Então ele estabelece paz entre nós e Deus. E só tendo paz com Deus é possível ter paz uns com os outros. Então, nós somos chamados não só para desfrutar desta paz, mas levarmos esta paz a outros. É justamente a obra, né, que nós somos chamados como continuadores do ministério de Jesus nesta terra, é justamente para levar esta paz, estabelecer paz entre o homem natural e Deus. Então, estabelecedores de paz, fazedores de paz. Eirene, paz, é a paz que diz, que fala de uma plena certeza da salvação. Então, é um estado de tranquilidade da alma, né, que tem plena convicção da sua salvação. Só quem tem a plena certeza da sua salvação é que pode experimentar esta paz e se tornar um instrumento para levar esta paz a outras pessoas. Então, só depois que nós somos reconciliados com Deus através da obra de Cristo na cruz, só quando Ele estabelece esta paz entre nós e Deus, é que nós podemos nos tornar estes fazedores de paz, estes estabelecedores de paz, né, entre nós, nos nossos relacionamentos, né? Então, importante entender esta realidade. Nós fomos chamados para isto, para sermos instrumentos para levar e estabelecer paz entre os homens e Deus, Deus Pai. O escritor aos Hebreus, ele também nos adverte com relação a esta paz. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, né, o escritor fala da necessidade de nós termos paz uns com os outros, né, com todos, se possível, porque muitas vezes nós tentamos, né, já temos paz com Deus, somos filhos amados de Deus, e quando nós tentamos levar esta paz aos outros, muitos não querem, muitos não aceitam, né? Mas somos chamados para isso, para ser fazedores desta paz, estabelecedores desta paz. Então, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Então, esta paz anda de mão dada com a santificação, né? Com aqueles que buscam, com aqueles que foram santificados, também em Cristo, não por mérito pessoal, não porque nós somos capazes, não, porque Jesus fez por nós. Então, sem santificação, nós não vamos ver a Deus. Sem santificação, nós não vamos experimentar esta paz. Sem santificação, nós não vamos conseguir ser instrumentos para levar esta paz a outras pessoas. Jesus, ele é o nosso mediador. Ele tomou o nosso lugar, né? Ele fez aquilo que nós não temos a menor condição de fazer. Alcançar a salvação, receber esta paz e poder ser instrumentos para levar esta paz a outros. E também, dentro deste propósito, ele nos concedeu o dom presente do Espírito Santo. Por quê? Porque por nós mesmos não é possível. Nós precisamos que o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, de todo aquele que nasceu de novo em Cristo, né, nos ajude, nos capacite, né, a
não só viver a bênção desta paz, desta promessa de Deus, de Jesus, ele nos deixou a paz dele, né? Então, viver esta paz também somente em Cristo, somente pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Paulo, né, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 4, verso de número 3, né, ele também nos admoesta, nos adverte, nos deixa claro que nós precisamos de todas as formas conservar esta paz que nós recebemos e transmitir esta paz também. Só o Espírito Santo em nós, que habita em nós, que nos capacita, é capaz de realizar isto através de nós. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos ter bem claro isto. Esta bem-aventurança é uma promessa de Deus para a nossa vida, para a sua vida, né? Mas para que você possa realmente viver esta bênção, você precisa de Jesus. Você precisa que ele seja o mediador desta paz, da nossa paz com Deus, da nossa salvação com Deus. Então, ele é o agente desta paz. Ele é o agente desta salvação. Então, nós precisamos viver desta forma, desta maneira. Viver em paz, mesmo em meio a todo o caos que nós estamos vivendo. Mesmo em meio a lutas, a dificuldade, nós podemos ter paz. A paz de Cristo, a paz de Deus, né, que nos leva a seguir, né, em frente, a avançar dentro de tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Então, bem-aventurado os pacificadores, os fazedores, os estabelecedores de paz nesta terra, entre os homens. Então, fica aqui mais um grande desafio prático para a sua vida. Porque se você for um pacificador, alguém que estabelece paz, primeiro, no relacionamento do homem com Deus, do homem sem Deus, né? Porque quem tem Deus se relaciona já com Deus. Paz com Deus e paz uns com os outros. Este é o grande desafio para cada um de nós e é o que eu quero deixar no seu coração, né? Mais uma vez, nesta noite, e também orar e abençoar a sua vida, rogando por você, pela sua casa, para que a sua casa seja morada de paz. É promessa de Deus para você. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar e abençoar você e toda a sua casa. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta bênção, por esta promessa de não só experimentarmos da paz que Cristo nos deixou, da paz de Deus, mas sermos canais, instrumentos para levar esta paz a outros que precisam. Paz é a maior necessidade desta humanidade decaída. E ela começa quando é estabelecida a paz com Deus. Depois, a paz entre nós uns com os outros é consequência. Então, Espírito Santo, eu rogo para que aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, possam desfrutar desta bênção que Jesus proferiu para todo aquele que é um cidadão do reino dos céus. Em nome de Jesus, eu quero orar também, rogando que o Pai Celestial abençoe a sua vida, conceda a você uma semana de vitória, de avanços, de conquistas
e tudo aquilo que você precisa, que o Senhor possa fazer chegar até você. Eu quero abençoar você, toda a sua casa, o trabalho das suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma semana com muita vitória. Amém e amém.